Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley Martins e hoje estarei dando início a uma série de aulas pelo YouTube a respeito dos conteúdos do segundo ano, neste ano de 2021. Sabemos que em 2020 foi um pouquinho complicado aprender, né? Devido à pandemia, aulas online, ensino híbrido, então foi um pouquinho complicado aí assimilar essas novidades que aconteceram ou apareceram em nossa vida, né? Um dia estávamos assistindo aulas presenciais, no outro dia estávamos tendo aulas virtuais pelo WhatsApp, estávamos utilizando o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Quem não teve, né, a oportunidade de realizar uma tarefa por esse aplicativo, o professor disse, baixe o Google Sala de Aula, tome o código da turma. Então, foi uma mudança muito drástica, digamos assim, né? Da realidade que a gente estava acostumado para a realidade atual. Então, pode ser que vocês não conseguiram assimilar algum conteúdo perfeitamente, só parcialmente, teve conteúdo que vocês não conseguiram aprender, teve coisas que vocês nem chegaram a ver, talvez por conta de todo o processo. Mas esse ano a gente vai tentar fazer de uma forma diferente. Foi difícil para vocês, foi difícil para nós professores também. A gente sair da sala de aula em si, né? Do giz, do lápis, né? E partir para videoaulas, utilizando PowerPoint e tudo mais. Foi um pouco complicado. Digo a você, investimento foi um pouquinho alto também. A gente teve que preparar equipamentos e tudo mais, mas isso daí, independentemente de tudo, o que nos gratifica, digamos assim, né? O que é gratificante para o professor é a aprendizagem de vocês. Então, eu espero que neste ano de 2021 vocês consigam realmente aprender de uma forma mais efetiva o conteúdo, através dessas explicações por videoaulas. Nada melhor do que o próprio professor da disciplina estar aqui conversando com vocês, mostrando um exemplo, mostrando como ele quer que você resolva, explicando a atividade, e você conseguindo visualizar a maneira que o professor responde uma questão, um problema. Tá certo? Então, na nossa aula de hoje, trataremos sobre o conteúdo de Teorema de Pitágoras e relações métricas em um triângulo retângulo. Conteúdo este que vocês já viram lá no nono ano, talvez vocês reviram, né, no ano passado, mas vocês precisarão ver novamente esse ano para, nas próximas semanas, começarmos a trabalhar justamente o conteúdo de lei dos senos e lei dos cossenos, neste primeiro bimestre do ano de 2021. Então, é essencial que vocês façam isso. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de tela, certo? Vou mostrar um slide. Espero que vocês consigam estar enxergando aí o slide. Então, o conteúdo é de Teorema de Pitágoras e relações métricas. À medida que eu vou falando, eu vou escrevendo aqui, vocês vão, aos poucos, anotando aí o que for essencial, tá certo? O que for essencial. Irão ter alguns exemplos. Se eu não me engano, eu coloquei 5 exemplos. Vou colocar mais alguns à medida que eu for escrevendo. E tem 2 questões de atividades para vocês me entregarem na próxima aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras. Pitágoras, vocês devem conhecer, que foi um matemático grego, certo? Que desenvolveu o que chamamos hoje de Teorema de Pitágoras. Então, esse teorema consiste em determinar a medida dos lados de um triângulo retângulo, tá bom? Então, o que é um triângulo retângulo, professor? É um triângulo que possui um ângulo reto. Então, nesse caso aqui, ó, se eu desenhar um triângulo, então o triângulo ele vai possuir um ângulo reto.
Um triângulo, todo mundo sabe que tem 3 ângulos, né? Isso, um deles é reto. Se ele tem 3 ângulos, ele vai ter 3 lados. Então, A, B e C. Então, isso daqui é uma característica de um triângulo retângulo, assim como esse daqui também pode ser, pessoal. Então, se vocês observarem aqui, né? O que foi que Pitágoras fez? Ele disse que o lado que está na frente do ângulo reto, olha o ângulo reto aqui, ó. Ângulo reto, que a medida é igual a 90 graus, tá bom? Ele diz que o lado que está na frente desse ângulo reto, no caso A, é o maior lado, e ele deu o nome de hipotenusa. Então, o A é o maior lado desse triângulo. E o nome que se dá é hipotenusa. Já os outros dois lados, que eu vou chamar de B e C, são chamados de cateto. Então, cateto B, cateto C. E ele criou a seguinte relação, pessoal. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, isso daqui que vocês estão vendo é o que chamamos de teorema de Pitágoras. Então, deixa eu colocar aqui, tá bom? Isso daqui é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, que no caso é o valor de A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. É isso que ele quer dizer. Veja, nesse segundo triângulo, olha o ângulo reto aqui. Quem é a hipotenusa? A. B e C são os catetos. Então, Pitágoras diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, foi o que eu acabei de dizer. Essa relação é conhecida como Teorema de Pitágoras, que foi um filósofo e matemático grego. Então, pessoal, antigamente os babilônios, se vocês observarem a tirinha aí, a imagem, certo? Eles descobriram essa relação. Só que foi Pitágoras quem provou que isso daí valia para todos os triângulos retângulos. Então, é por isso que ela tem o seu nome. Então, é uma fórmula bastante simples. Então, A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Mas, professor, como é que vai aparecer uma questão como essa? Então, eu posso botar um exemplo aqui. Certo? Eu digo o seguinte: calcule o valor de x nos triângulos abaixo. A letra tá feia, mas dá para vocês entenderem. Então, eu vou desenhar dois triângulos aqui. Eu vou desenhar esse triângulo aqui. O x aqui, é aqui 3 e 4. E vou desenhar esse outro aqui, ó. Pronto. Como é que eu vou fazer, professor, para determinar isso daqui? Vou mudar de cor aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Veja, eu só estou trabalhando com lados de um triângulo. Então, para achar um dos lados do triângulo retângulo, eu posso utilizar justamente quem? O teorema de Pitágoras, que eu vou colocar aqui, ó, do lado. Então, primeiro eu tenho que identificar quem é o valor de A e quem é o valor de B e C. Quais são, melhor dizendo, né, os valores de B e C. Então, veja, eu pego o ângulo reto e olho quem está na frente dele. Então,
o lado que está na frente desse ângulo reto é justamente a hipotenusa. Então, quando eu coloco a fórmula, quem seria a hipotenusa aqui? Seria o x. Então, ficaria x ao quadrado. Quem são os catetos? 3 e 4. Então, ficaria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Essa ordem aí, pessoal, eu boto primeiro quem? O 3 ou o 4. Ela não ia interferir muito. Tá bom? Você poderia colocar qualquer um dos dois. Então, podia botar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado e não interferir. E aqui você ia resolver, ó, x ao quadrado igual. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, pessoal, lembrem. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Dá 9. Então, colocaria aqui 9. Mais, quanto é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, o máximo de atenção aí, porque às vezes você 3 ao quadrado, 6, né? Porque todo mundo multiplicou 3 vezes 2, que deu 6. 4 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Então, vocês podem errar nisso daí. Então, todo número ao quadrado é o número vezes ele mesmo. Então, aqui simplesmente, pessoal, você vai somar 9 com 16 dá 25. Vou puxar aqui para o lado. Ficou x ao quadrado igual a 25, pessoal. Se está elevado ao quadrado, você vai ter que tirar a raiz quadrada. Então, toda vez que tirar a raiz quadrada, tem esse mais ou menos aqui, ó. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 25. Então, qual é a raiz de 25? 5. O professor, mas eu vou usar a raiz positiva ou a raiz negativa? Vai usar a positiva, porque lado não pode ser negativo, não pode ter uma medida negativa de um lado. Então, quem seria o valor de x nesse caso? 5. Ah, professor, tudo bem até aqui. Mas, professor, eu só posso utilizar a medida, o teorema de Pitágoras para encontrar a medida da hipotenusa? Não, você também pode utilizar para encontrar a medida de um dos catetos. Então, esse exemplo 2 aqui, vou fazer de azul. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nesse caso, pessoal, olha, você vai olhar aqui para o ângulo reto. Quem é a hipotenusa? 15. Então, o valor de A aqui seria 15. Quem seria esse cateto? 12x. Então, a ordem não importa aqui. Eu posso botar 12 ao quadrado mais x ao quadrado, como eu também posso botar x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Estou falando aqui para vocês dessa forma, porque vocês já estudaram, tanto no nono ano quanto no primeiro ano isso. Então, aqui eu só vou resolver, pessoal. Quanto é 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Então, dá 225. 15 ao quadrado, 225. Igual. Quanto é 12 ao quadrado? 12 vezes 12, que vai dar 144. Mais x ao quadrado. Professor, não tem como eu somar 144 com x ao quadrado. Exatamente. Então, você vai passar, vai trocar o 144 de lado, né? Então, vai ficar 225 menos 144, igual a x ao quadrado. Então, quando você subtrair 225 de 144, vai obter o valor de 81. Então, 81 é igual a x ao quadrado. Vou puxar para cá, só para facilitar. Vou trocar de lado os dois, né? Fazer isso, vou inverter. Quando eu inverto ao mesmo tempo, não vai ocorrer de ter que ter a mudança de sinal. Se o x está elevado ao quadrado, eu transformo em uma raiz quadrada. Então, aqui eu vou calcular a raiz quadrada de 81. Então, quando você calcular a raiz quadrada de 81, você vai encontrar o valor de 9. Professor, mais uma vez, positivo ou negativo? Positivo, porque você está trabalhando com medida de lado. Então, quem seria o valor desse cateto aí? Seria 9. Então, uma situação bem prática. Uma situação bem prática aí. Ok. Ah, professor, consegui compreender. Essa questão foi simples, porque o senhor está dando a figura, certo? O senhor deu a figura ali, desenhou a figura e já colocou o valor do lado. E quando não aparecer desse jeito, quando aparecer uma questão tipo problema, uma situação problema, né? Que
a questão, ela vem dando os dados, mas eu tenho que desenhar a figura. Então, bora supor o seguinte. Um poste tem... Deixa eu pensar aqui com você. Tem 15 metros de altura. E deixa eu ver aqui, né? E deixa eu apagar aqui. E uma pedra está distante 20 metros desse poste. Certo? Um poste tem 15 metros de altura e uma pedra está distante 20 metros desse poste. Pronto. Qual deverá ser o comprimento de um fio que ligue o topo do poste até a base da pedra? Qual deverá ser o comprimento de um fio que ligue o topo do poste até a base da pedra? Então, bora lá. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Então, o poste é basicamente assim, né? Vou desenhar sei lá, aí tá parecendo uma torre, professor. Nossa, porque é um poste, né? Tem uns postes assim, né, pessoal? Professor, na sua cidade o poste é diferente, né? Mas não tem uns postes assim, né? Eles mais antigos. Então, veja. Aqui tem um poste. E aqui também tem uma pedra. Eu não quero saber o tamanho dessa pedra, tá bom? Eu não quero saber. Eita, a pedra tem 2 metros de altura. Eu não quero saber isso. Eu só sei que essa pedra ela está distante do poste 20 metros. E esse poste aqui, ele tem 15 metros de altura. O que é que a questão pede? Qual seria o comprimento do fio, certo? Para ligar o topo desse poste até a base da pedra. Então, mais ou menos, vocês observando o desenho aqui, né? Vocês vão observar que vai formar um triângulo retângulo. Ó. Aqui seria 20 a medida, certo? Aqui seria 15. E aqui seria o valor que eu desconheço, X. Eu poderia botar D também. E aqui eu ia resolver pelo teorema de Pitágoras. A hipotenusa seria quem? O x, então x ao quadrado. E os catetos seriam 15 e 20. Então, 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Aqui eu só ia resolver. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Eu somaria 225 com 400 e daria 625. Tiraria a raiz quadrada de 625, como a gente fez na questão anterior, né? Encontraria que o valor seria quanto? 25. Então, deveria haver um fio de 25 metros de comprimento para que ligasse o topo do poste até a base da pedra. Seria isso. Um exemplo bem simples.
Espero que deu para vocês entenderem, né? Isso aqui é uma revisão de todo o conteúdo que vocês viram lá no nono ano. Depois existem as relações métricas. Olha, quando a gente está trabalhando essa parte de triângulo retângulo, a gente começa com o Teorema de Pitágoras, passa para relações métricas e depois vê relações trigonométricas. A gente ainda vai ter uma aula sobre isso. Pessoal, eu vou voltar aqui para o primeiro slide. Vocês observam uma diferença entre esse primeiro triângulo, aqui, ó, deixa eu identificar. Deixa eu colocar esse primeiro aqui e esse segundo. Vocês observam a diferença, né? Tu consegue identificar qual é a altura do primeiro triângulo? Ô, professor, a altura seria justamente esse valor aqui de B, né? Então veja, a altura nessa primeira situação é igual à medida do cateto B. E nesse segundo triângulo, você tem uma altura? Eita, professor, tenho não. Não tenho aqui. Então, se não tem, ó, vai do topo até a base. A altura é isso, né? Que vai do topo, do ponto mais alto até a base, formando um ângulo de 90 graus com a base. Então, essa altura. Então, veja, a altura é diferente dos catetos. Então, as relações métricas se baseiam nisso. Eu também não vou entrar em detalhes, como é que surge, digamos assim, essas relações métricas. O nosso foco aqui é trabalhar justamente as fórmulas, porque vocês já estudaram isso. Então, o ângulo 90 graus então, significa dizer que aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos. Certo? Eu vou passar aqui de outra cor. Uma altura, ó, que eu vou chamar de H. Ó. Vocês observam que ao passar essa altura, a minha hipotenusa foi dividida em duas partes. Então, ó, eu tenho aqui M e eu tenho aqui N, que são chamadas de projeções. Então, vou botar aqui, ó. M e N são chamadas de projeções. Então, projeções do cateto B, projeções do cateto C, né? Ou melhor, o M é a projeção do cateto B, o N é a projeção do cateto C. E, consequentemente, são originadas essas fórmulas aqui, pessoal. Então, ó, se eu somar as duas projeções, eu tenho o valor de A, né? Então, se eu somar uma parte mais a outra parte, eu tenho o valor da hipotenusa completa. Eu posso encontrar a altura, né, h ao quadrado, fazendo a multiplicação dessas projeções. M vezes N, certo? Eu posso também encontrar o cateto B ao quadrado, fazendo a multiplicação entre a hipotenusa e a sua projeção. Da mesma forma, eu posso encontrar o cateto C. Então, C ao quadrado é igual a vezes N. Certo? Mais uma vez, eu não estou aqui para explicar como surgir essas fórmulas, porque aqui a gente vai utilizar semelhança de triângulos até chegar a isso. Teorema de Pitágoras também, mas já estou partindo do pressuposto que vocês sabem, já viram isso no nono ano. E aqui, né, eu posso ter uma multiplicação entre a hipotenusa e a altura, que será igual à multiplicação entre os catetos B e C. Essas são as relações métricas em um triângulo retângulo, pessoal. Ô, professor, mas para que serve isso? Para determinar a altura, projeções, tem tantas situações possíveis para isso, pessoal. Então, isso daqui é o que vocês têm que ter atenção nas questões, tá bom? Quando aparecer uma questão, precisa utilizar isso daqui. Então, eu vou colocar um exemplo que talvez eu possa encontrar todos os valores. Por exemplo, dada a figura abaixo,
vírgula, determine os valores que faltam, né? Tá vendo? Vê, pessoal. Eu estou dando esse triângulo aqui, né? E eu estou querendo que vocês encontrem o valor de A, de B, de C e de H. Eu só estou dando o valor das projeções. Das projeções, no caso aqui, M e N. Então, a projeção M tem o valor 4, a projeção N tem o valor 6, só isso. Então, professor, como é que eu posso? Então, você olha aqui as fórmulas. Se tu tem as duas projeções, automaticamente tu tem como encontrar o valor da hipotenusa e o valor da altura. Então, ó, A é igual a M mais N. É mesmo, professor. Então, A vai ser igual a 4 mais 6. Então, A vai ser igual a quanto? 10. Então, tu já encontrou o valor de A. Ah, professor, simples. Depois, tu tem como encontrar a altura, que a altura ao quadrado é igual a M vezes N. A altura ao quadrado é igual a 4 vezes 6. Então, você 4 vezes 6 aqui, você encontra 24. Ô, professor, mas se eu for tentar tirar a raiz quadrada de 24, 24 não tem raiz quadrada exata, tem 25, que é 5, né? Mas 24 não tem. Realmente, pessoal, você pode tirar a raiz, certo? Decimal, que vai chegar mais próximo possível, né? Vai ser uma raiz aí, uma dízima não periódica, ou você pode fatorar para tirar dessa raiz. Como isso, professor? Bora lá. Fazer de vermelhozinho aqui, ó. É como se você tirasse o MMC. 24, divide pelos números primos. Por 2, dá 12. Por 2, dá 6. Por 2, dá 3. Por 3, dá 1. Como a raiz é quadrada, tu vai agrupando de 2 em 2, ó. Então, pegou esses dois primeiros aqui, números, vai ficar 2 ao quadrado. O 2 está sozinho, então 2. O 3 está sozinho, 3. E vai colocar isso dentro da raiz quadrada, ó. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3. Pessoal, tudo que tiver elevado ao quadrado dentro dessa raiz, elimina, ó. Então, esse primeiro 2 aqui sai. Só vai ficar dentro o 2 e o 3. Então, 2 vezes 3 dá quanto? 6. Então, quem seria o valor de H? 2 raiz de 6. É mais bonito, digamos assim, quando a gente dá para encontrar um valor exato, né? Eu, como estou fazendo de cabeça agora, eu coloquei um valor qualquer. Mas, nas questões futuras, pode vir sendo um valor assim e pode vir também dando um valor exato. Então, mas vocês sabem como resolver. Aí agora faltou encontrar C e B. Então, vocês já viram que B ao quadrado é A vezes M e que C ao quadrado é igual a vezes N. Tu já tem esses valores, então. B ao quadrado é igual. Quem é o valor de A? 10. Que a gente descobriu. Quem é o valor de M? 4. Então, B ao quadrado é igual a 10 vezes 4, 40. E aí faz aquele mesmo processo. Então, se está elevado ao quadrado, transforma numa raiz quadrada. E aqui vai ter que fazer 40. Divide por 2, dá 20. Por 2, dá 10. Por 2, dá 5. E por 5, dá 1. Então, vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5. O valor aqui só pode ser positivo, né? Tá aqui mais ou menos. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5. Tira
o número que está elevado ao quadrado, eu cortei aqui, ó. Só vou tirar só o número. Então, vai ficar 2. E vai ficar o 2 e o 5 dentro. Então, 2 vezes 5, 10. Então, o valor de B seria 2 raiz de 10. A mesma coisa eu faço com C. C ao quadrado. Quem é o valor de A? 10. Quem é o valor de N? 6, não é isso? 6. Então, C ao quadrado é igual a 60. C vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 60. Então, tu vai ter que fazer a mesma coisa que 60. 60 divide por 2 dá 30. Que divide por 2 dá 15. Que divide por... Eita, 15 não dá para dividir por 2, professor. É mesmo, ó, foi automático. Divide por 3 dá 5. Que divide por 5 que dá 1. Então, vai ficar, ó, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, vai ficar aqui raiz de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, C vai ser igual. Você vai tirar o que está elevado ao quadrado, que é o 2. E dentro da raiz vai ficar o 3 e o 5. 3 vezes 5, 15. Então, o valor de C é 2 raiz de 15. Então, aí, ó, numa única questão, né? Eu só dando só os valores de duas variáveis, eu encontrei o valor de A, o valor de H, o valor de B e o valor de C, pessoal. Então, eu encontrei aqui vários valores, né? Vários termos. Então, agora vem justamente para o exercício que eu quero que vocês aprendam, né? Um exercício prático aqui, né? Então, nesse primeiro exemplo, eu estou dizendo, calcule o valor de x nos triângulos e retângulos. Então, são 4 exemplos. Vou resolver os 4, tá certo? São 4 termos, 4 letras. Resolvo os 4. Tem mais alguns aqui, certo? Até a gente chegar na atividade. Essa atividade vocês vão fazer em casa, certo? Me entregar na próxima aula. Mas voltando aqui. Eu quero calcular agora, nessa primeira situação, o valor de x. Então, vou observar aqui. Quem seria hipotenusa? O x. Então, 6 e 8 são os catetos. Então, vou colocar aqui. Vou desenhar aqui, só para não esquecer. X, 6 e 8. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, né? Quem seria hipotenusa? O x. Quem seria os catetos? O 6 e o 8. Então, aqui é só resolver, pessoal. X ao quadrado fica igual. Quanto é 6 ao quadrado? 36. Mais. Quanto é 8 ao quadrado? 64, que é 8 vezes 8. 36 vezes 6. Somei os dois aqui. 36 com 64 vai dar 100. Tenho que tirar a raiz quadrada, certo? Então, a raiz quadrada de 100. Se está elevado ao quadrado, tira a raiz quadrada de 100. E vocês vão encontrar que é 10. Então, o valor de x nessa primeira letra será 10, né? Não pode ser negativo, já expliquei o porquê. É porque não existe um lado de medida negativo. Já o B, vou observar aqui, quem é a hipotenusa? O x de novo, né? Então, os catetos 9 e 12. Então, vou desenhar aqui x, 9 e 12. Então, para resolver isso, vou utilizar também o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a hipotenusa é x, então vai ficar x ao quadrado, e os lados são 9 e 12. Então, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E aqui eu vou resolvendo, pessoal. Então, x ao quadrado igual 9 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Mais 12 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. Somei os dois valores, tá vendo? Então, x ao quadrado igual 225. Agora, o que é que eu vou fazer? Se está elevado ao quadrado, vou transformar numa raiz quadrada. Então, ó, transformei numa raiz quadrada. Então, só pode ser positivo, né? A raiz quadrada de 225 é 15. Mais uma vez, por que 15, professor? Porque 15 vezes 15 dá 225. Então, aqui eu já fiz a letra B.
Falta agora a C e a D. Nessa letra C, eu vou observar aqui. Quem é a hipotenusa? 5. Então, a hipotenusa é 5. Entre cateto 4 e X. Mais uma vez, teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa mesmo, pessoal? 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado igual. Quem são os catetos? 4 e x. Então, 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Que eu só vou resolver. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Mais x ao quadrado. Tem como tu somar 16 com x ao quadrado? Não, não tem. Então, tu vai pegar esse 16, trocar de lado e mudando o seu sinal. Então, vai ficar 25 menos 16, né? Porque é positivo, trocou de lado, ficou negativo. Igual a x ao quadrado. Então, quando tu resolver aqui, 25 menos 16 dá 9. Então, 9 é igual a x ao quadrado. Só para ficar mais bonito, eu vou inverter aqui, tá bom? Inverto os dois ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou ter que x ao quadrado é igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos, está elevado ao quadrado, transforma numa raiz. Então, mais ou menos 9. Então, tirei a raiz quadrada de 9, encontro 3. Então, quem é a hipotenusa? Aliás, quem é o valor de x? 3. Então, o cateto mede 3. Também já fiz a letra C aí. Então, é uma questão bastante simples, digamos assim, né? É só prática. Então, quem tem prática, no instante, desenvolve isso daqui. Letra D. A letra D, ó, eu tenho a hipotenusa que é 20, e eu tenho um cateto 4x, 3x. Veja, é uma complicação um pouquinho maior aí, né? Porque os dois catetos têm letra. Então, 4x e 3x. Vou desenhar aqui. Aqui é 4x, aqui é 3x e aqui é 20. Vou utilizar o teorema de Pitágoras mais uma vez, pessoal. Olha, quem seria a hipotenusa? 20. Então, ficaria 20 ao quadrado. Igual. Quem seriam os catetos? 4x, 3x. Então, vou botar 4x ao quadrado. Tá correto, pessoal? Não, né? Porque se eu colocar dessa forma, apenas o x que é elevado ao quadrado. Eu tenho que colocar entre parênteses. Vou até mudar de cor aqui, ó. Entre parênteses aqui, ó. Porque é o 4x que é elevado ao quadrado. Mais 3x ao quadrado. Então, também esse valor aqui entre parênteses. Se você não botar o parênteses, tu só vai trabalhar com o x ao quadrado. Então, vai errar a tua conta. Então, vocês vão observar agora. 20 ao quadrado. 20 vezes 20, 400. Igual. 4x ao quadrado. Tu vai elevar 4 ao quadrado, que dá 16. E x ao quadrado, que dá x ao quadrado. Mais 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então, 9x ao quadrado. Então, vai ficar 400 igual a 16x ao quadrado com 9x ao quadrado. Pode somar? Pode, porque tem mesma parte literal. Dá 25x ao quadrado. Aí vocês vêm para cá, pessoal. Ó, vou inverter ao mesmo tempo. 25x ao quadrado igual a 400. X ao quadrado. Vou pegar esse 400. Vou passar dividindo. Eu vou passar o 25 dividindo, tá bom? Então, quando eu dividir aqui, eu vou encontrar o valor de 8. Então, 400 dividido por 25 dá 8. Ok? Aliás, dá 16. Olha, errando aqui, 16, pessoal. Então, 16 aqui. Fiz a conta errada mentalmente. Então, dá 16, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer agora? Então, x eu vou transformar em uma raiz quadrada. Então, qual seria a raiz quadrada de 16? 4. Fica positivo porque não pode ser negativo. Então, veja. Eu cometi um pequeno errinho aí, né? Disse que era 8. Aí vocês verifiquem essas divisões de vocês, as multiplicações, para não cometer esses erros. Acontece. Às vezes você tenta fazer de cabeça, para ser um pouquinho mais rápido, então acaba errando. Então, o valor de x aí será igual a 4.
Então, finalizou a primeira questão. Determinei os valores de x aqui, né? X igual a 10, x igual a 15, x igual a 3, x igual a 4. Já no segundo exemplo, pessoal, calcula o valor de x nos triângulos retângulos. Eita, professor, agora é um pouco mais complicado, porque ó, tem raiz quadrada, tem x nos dois lados. Então, pode ser um pouco mais complicado mesmo. Então, bora lá. Primeiro, eu vou observar o que aqui. Vou olhar quem é a hipotenusa. Nessa letra A, vocês vão encontrar que é 2x. Então, o que é que vocês fazem aí? Então, passar para o próximo slide. Letra A. Vou desenhar a figura aqui. Aqui é x, aqui é 3 raiz de 3 e aqui é 2x, certo? Segundo a figura aqui. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, quem seria a hipotenusa? 2x. Então, 2x entre parênteses ao quadrado. Quem seria os catetos? X e 3 raiz de 3. Então, vai ficar x ao quadrado mais o 3 raiz de 3 ao quadrado também, pessoal. Ó. Ficar os dois ao quadrado, né? Parênteses. Então, 2x ao quadrado dará 4x ao quadrado. X ao quadrado fica x ao quadrado. Ô, professor, e agora? 3 raiz de 3 ao quadrado. Bora lá. 3 raiz de 3 ao quadrado. Significa dizer que é 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. Então, vê. Quanto é 3 vezes 3? 9. Quanto é raiz de 3 vezes raiz de 3? Dá raiz de 9. Porque 3 vezes 3 dá 9, né? Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, 9 vezes 3 dá quanto? 27. Então, esse valor aqui elevado ao quadrado é quanto? 27. Ó. Eu peguei aqui o 3, multipliquei pelo 3, que deu 9. Depois raiz de 3 vezes raiz de 3, que deu raiz de 9. A raiz de 9 é 3, são 9 vezes 3, 27. Beleza até aqui? Tem como tu somar x ao quadrado com 27? Não. Então, eu vou ter que passar o x ao quadrado para o outro lado. Nesse caso, né? Porque, ó, do outro lado também tem x ao quadrado. No caso, 4x ao quadrado. Então, aqui, ó, tu resolve. Então, 4x ao quadrado menos x ao quadrado tem 4. Tira 1, fica quanto? 3. Então, 3x ao quadrado igual a 27. Tu vai pegar esse 3 e vai passar dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9. E agora vai tirar a raiz quadrada. Se está elevado ao quadrado, transforma numa raiz quadrada. Então, x é igual... Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, nesse caso aqui, x vai ser igual a 3. Já resolvi aí minha primeira alternativa, né? Minha primeira letra, melhor dizendo. Então, x é igual a 3. Então, dá para se fazer, né? Eu faço um pouquinho mais rápido, porque aí eu estou subentendendo que vocês já viram, que vocês já têm uma noção de equações, certo? De potências, de raízes. Então, estou fazendo um pouquinho mais rápido, né? Mas qualquer dúvida, vocês podem chegar e falar comigo depois, né? Pelo WhatsApp, pelo Google Sala de Aula, tudo mais, e ver onde é que está a dúvida. Na letra B, pessoal, eu vou ter que resolver do mesmo jeito. Só que agora, na letra B, como é que eu posso dizer aqui? Ó? Na letra B, está faltando o quê? Eu determinar quem é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é x mais 5, é uma soma. Pode, professor, ter isso? Pode. E eu tenho dois catetos, x mais 3 e 6. Tem isso daqui. Então, o que é que vai acontecer? Vou resolver. Letra B. Eu sei que aqui é 6, é x mais 5, x mais 3. Então, x mais 5 e x mais 3. Então, vou resolver aqui. Ó. Primeiro, vou colocar o teorema de Pitágoras, né? Ao se colocar a fórmula, você sabe onde você deve substituir, pessoal.
Então, aqui o A é a hipotenusa. Então, tu vai botar x mais 5 ao quadrado na hipotenusa. Ó. Tem que botar os dois termos entre parênteses. Aqui, no B, tu escolhe. Vou botar x mais 3. Então, x mais 3 ao quadrado. Mais o outro cateto que é 6 ao quadrado. Aí alguém vai me perguntar, professor, como é que se resolve x mais 5 ao quadrado? Pessoal, x mais 5 ao quadrado significa dizer que é x mais 5 vezes x mais 5, certo? É um quadrado da soma, produto inotável, que você já aprendeu lá no ensino fundamental. Talvez o professor mostrou no 8º ano ou no 9º ano. Então, você já viu. Você vai fazer apenas uma multiplicação distributiva aqui, ó. O x vai multiplicar o x, enquanto o x multiplica o 5. Então, fazer bem passo a passo. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 5 dá 5x, né? Vai dar tudo positivo porque todos os valores são positivos. Então, essa parte do jogo de sinais aqui eu vou deixar de lado, né? Depois tu pega o 5 e vai multiplicar o 5 pelo x, né? Esse 5 pelo x e o 5 pelo 5. Então, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 25. 25. Então, vai ficar x ao quadrado. Aqui dá para somar. Então, vai dar 10x mais 25. Ah, professor, beleza. Então, tu vai botar aqui, ó. X ao quadrado. Deixa eu ajeitar aqui, ficou borrado. X ao quadrado mais 10x mais 25 igual. Agora eu vou resolver o outro. Então, eu vou resolver quanto é x mais 3 ao quadrado. Talvez o professor de vocês mostrou até uma forma mais prática, né? De resolver. Então, x mais 3 ao quadrado significa dizer que tu tem x mais 3 vezes x mais 3. Então, aqui tu vai resolver, pessoal. Vai pegar o x e multiplicar pelo x. Depois vai pegar o x e multiplicar pelo 3. Então, vai ficar o seguinte. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Fica tudo positivo porque a gente está tendo o quadrado da soma. Depois, vocês vão pegar o 3 e multiplicar pelo x. E o 3 e multiplicar pelo 3. Então, vai ficar aqui. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3 dá 9. Então, x ao quadrado. Aqui são termos semelhantes, você pode somar. 6x mais 9. Então, vai colocar aqui, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9. E, por último, vai ficar o 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. O que é que eu vou fazer, pessoal? X para um lado, número para o outro. Só isso. Então, eu vou deixar x ao quadrado aqui, mais 10x, que não dá para somar. Não é mais x ao quadrado, vou trocar de lado. Menos x ao quadrado. Não é mais 6x, eu vou trocar de lado, vai ficar menos 6x, igual. Do outro lado, eu vou deixar o 9 e vou deixar o 36, que já estão do outro lado. A única diferença que eu vou passar quem é o 25. E troca de lado menos 25. Pronto. Não sei se dá para vocês perceberem que mais x ao quadrado e menos x ao quadrado eu posso eliminar. Porque vai dar certo, né? X ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Eu só vou ficar apenas com a resolução de 10x menos 6x. Então, 10x menos 6x, 4x. E agora eu vou somar. 9 com 36 dá 45. 45 menos 25 vai dar 20. Então, 4x é igual a 20. X vai ser igual a 20 dividido por 4. X vai ser igual a quanto? 5. Então, também resolvi a letra B da questão de número 2. Então, encontrei aqui o valor. Se vocês substituírem, pessoal, certo? Vocês vão encontrar os valores aí bonitinho, né? Se colocar diretamente os valores, né? Exemplo, aqui 5 mais 5 dá 10. Aqui 3 mais 5, 8.
e aqui 6, né? Se botar esses valores aqui no Teorema de Pitágoras, vocês vão encontrar justamente que são a verdade, né? É porque a gente fez isso já, ó. A gente fez isso na letra A, né? 6, 8 e 10. Pode aparecer questões contextualizadas, feito esse 3 aí. Vê, quantos metros de arame são necessários para cercar com 6 voltas um terreno em forma de trapézio retângulo cujas arestas, cujas bases medem 12 e 20 metros. Vê, eu vou passar aqui, ó, um arame e eu vou cercar todo esse terreno. Para cercar, eu tenho que ter a medida dos lados, né? Tá faltando a medida desse lado aqui, né? Olha, não sei. Tá faltando. Então, eu tenho que dar 6 voltas. Beleza, mas para dar 6 voltas, tem que ter aquela medida para saber quanto eu vou ter que comprar de arame. Ok. Ó, essa medida aqui, se eu passar aqui, ó, uma reta, você pode ver que essa medida aqui é a mesma daqui. Então, X. Vocês vão observar que ela vai formar um ângulo reto com a base. Ô, professor, mas agora o senhor está faltando essa medida aqui para ter um triângulo, né? Vê, pessoal, aqui eu não tenho 12, porque essa medida daqui é a mesma da de cima. E aqui não é 20, significa dizer que só essa partezinha aqui é 8, né? Então eu vou ter um retângulo, um triângulo retângulo, melhor dizendo, né? Cujas medidas aqui são 8, x e 10 metros. Né? 8x e 10 metros. Eu quero encontrar o valor de x aqui, então vou até trocar de cor. Então vou usar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Quem seria a hipotenusa? 10. Então vai ficar 10 ao quadrado igual aos catetos x ao quadrado e 8 ao quadrado. E aqui é só resolver, pessoal. Quanto é 10 ao quadrado? 100. X ao quadrado fica x ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? 64. Cuidado para não colocar em 16, né? Porque 16 é 8 vezes 2. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Então, aqui vai ficar 100. Na 64, troca o lado, fica menos 64. Igual a x ao quadrado. Então, 100 menos 64 dá 36. Igual a x ao quadrado. Vou inverter aqui, trocar os dois lados. X ao quadrado igual a 36. Se está elevado ao quadrado, transformo numa raiz quadrada. Então, vou tirar a raiz quadrada de 36 e vou encontrar o valor 6. Então, significa que a medida desse lado aqui é quanto? 6. Então, vou voltar ali para a minha situação. Então, o que significa dizer que essa medida aqui é 6 metros. Então, o que é que eu vou fazer? Somar os lados dessa figura. Vê, eu tenho uma base de 12, tenho uma base de 20, né? 12 aqui, 20 aqui, e tenho uma medida de 10, uma medida de 6. Então, 10 mais 6. Somei tudo aqui, pessoal. Então, 12 mais 20, 32. 32 com 10, 42. 42 com 6, 48 metros. Então, se a pessoa fosse dar apenas uma volta, ela gastaria quantos metros? 6 metros. Mas ela 48 metros. Mas ela tem que dar quantas voltas? 6 voltas. Está dizendo aqui, ó, 6 voltas. Então, para dar 6 voltas, ela vai demorar um tempinho a mais, né? Então, eu teria que multiplicar por 6 para determinar. 48 vai 4, 24. Então, ela iria, certo, necessitar de 288 metros. Aí não seria perímetro mais. Vou apagar esse P, né? Então, aqui seria... Então, a pessoa necessitará de 288 metros de arame para dar 6 voltas no terreno. Então, isso daqui é justamente
o que ele precisaria, tá bom? Então, espero que deu para vocês entenderem, né, a dinâmica. Então, essa aí ó, é contextualizada, vê? Você teve que utilizar o teorema de Pitágoras, teve que utilizar justamente o perímetro, teve que multiplicar ao final, você teve que dividir a figura, né? Então, teve um monte de coisa aí até chegar ao valor que você queria. Só falta o exemplo 4 e o 5, para a gente encerrar a nossa aula e partir para a atividade que vocês deverão responder e me entregar. Então, essa questão de número 4, ela pede o seguinte: calcula o valor de x nos triângulos retângulos. Então, veja, quando eu paro e observo aqui esses triângulos, eu estou observando que eu vou ter que utilizar essas relações métricas aí, né? Eu não posso apenas utilizar o teorema de Pitágoras, porque está falando de altura, estou vendo projeções, tudo mais. Então, eu vou olhar aqui e vou tentar resolver desse jeito. Então, primeiro eu vou ter que observar o que é que eu tenho. Vou desenhar aqui o triângulo A, né? Eu sei que essa medida aqui é 25 no triângulo. Se eu não me engano, aqui é 9 e aqui é x. Né? Então, vê. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o cateto B, né? Eu tenho como se fosse o cateto B, eu tenho a projeção M e eu tenho o valor da hipotenusa, que é A. Então, eu vou poder utilizar essa relação aqui. A vezes M. B ao quadrado igual a vezes M. Então, quem seria o valor de B? X. Então, x ao quadrado igual. Quem seria A? 25. Quem seria M? 9. Então, x ao quadrado seria igual a 25 vezes 9. Se eu multiplicar 25 vezes 9, dá 225. Se o x está elevado ao quadrado, eu transformo em uma raiz quadrada. Então, x ao quadrado é igual a 225, x igual a raiz quadrada de 225, x é igual a 15. Então, o valor 15 é o valor da raiz quadrada de 225. Então, significa dizer que esse valor aqui de B é 15, né? O x é 15. Veja, então eu estou pegando aqui, eu estou olhando para essa figura aqui que eu desenhei primeiramente, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Para saber quais são os elementos. Letra B. Então, x, 5 e 9. Então, eu tenho, bem dizer, a mesma figura. Então, ó, do mesmo jeito, pessoal, se eu for analisar aqui, ó, eu tenho C, eu tenho N e eu tenho A. Então, vou poder utilizar a relação C ao quadrado igual a A vezes N. E vou resolver do mesmo jeito. Ó. Quem é C? X, x ao quadrado. Igual, quem é A? 9. Quem é N? 5. Então, x ao quadrado será igual a 45. Então, é isso. Então, x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 45. A única diferença é que 45 não tem uma raiz quadrada, né? Então, eu vou tentar simplificar. Veja, por 2 não dá, mas por 3 dá 15. Por 3 dá 5. E por 5 dá 1. Então, iria ficar agrupando de 2 em 2, 3 ao quadrado vezes 5. Então, ó, x seria igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Então, x mais ou menos, certo? Ou melhor, vou tirar esse mais ou menos aqui, então vai ficar o positivo. Se eu tirar o que está elevado ao quadrado da raiz, vai ficar o 3, né? Vai ficar 3 raiz de 5, porque só fica o 5 dentro da raiz. Então, aqui eu já encontro o valor de x, né? Pronto, só isso. Então, eu consegui fazer aqui a letra A e a letra B. Agora, e a letra C, professor? Vê. A letra C, eu me deparo com isso daqui. Então, deixa eu desenhar lá para a gente analisar
Então, a letra C é isso daqui, ó. Se eu for analisar, eu tenho o valor de B, eu tenho o valor de C, tenho o valor de A, tá faltando o valor de quem? De H, né? Então, eu posso utilizar essa relação aqui, ó. A vezes H igual a B vezes C. São os valores que tem. Então, quem é A? 5. Tu sabe quem é o valor de H? Não, X, né? Quem é B? 3. E quem é A? 4. Então, 5 vezes X dá 5x, 3 vezes 4 dá 12. Então, x será igual a 12 dividido por 5. X será igual a 2,4. Então, o valor de x aqui, nesse caso, é 2,4. Só isso. Uma questão bastante simples. Não tem tanto mistério, tanto bicho de 7 cabeças. É só você identificar o que tem e colocar em prática. Algo bastante simples. Agora vamos para a letra D. A última dessa questão. Então, essa figura aqui. Vocês vão observar o seguinte. Aqui tu tem o valor de M, aqui tu tem o valor de N, e esse X é o valor de H. Então, qual é a fórmula que tu usa? H, N e M. Essa daqui. H ao quadrado igual a M vezes N. Pronto, só substituir o H, nesse caso, é o X. Então, X ao quadrado igual a 4 vezes 16. 4 vezes 16 vai dar quanto? 64. Então, o x não está elevado ao quadrado, tu vai transformar em uma raiz quadrada, ou mais ou menos aqui. O x é igual, qual é a raiz quadrada de 64? 8. Então, tu já obteve justamente o valor de x aqui, 8. Então, quem seria a altura desse triângulo retângulo? 8. Então, simplesmente, pessoal, já respondi as questões aqui, as letras da questão de número 4. A última questão que ficou para resolvermos antes da atividade é justamente essa questão de número 5. Ele diz que a distância da casa até a estrada é 1,2 quilômetros. 1,2 quilômetros até a estrada. Veja, que está formando um ângulo retângulo. Aqui tem também, né, entre o poste, a casa e uma caixa d'água, também está fazendo um ângulo reto, formando um ângulo reto. Então, olha o que a gente vai trabalhar. Eu quero saber qual é a menor distância da árvore até a caixa d'água. Da árvore até a caixa d'água, da árvore até a caixa d'água, certo? Então, da árvore à caixa d'água. Então, aqui, ó, é justamente essa medida aqui, todinha, né? Em linha reta. X. Eita, professor, como é que eu faço isso? Se eu não sei. Complicado, né, professor? Um pouquinho. Mas bora tentar entender como é que a gente pode fazer esse tipo de questão, certo? A gente pode tentar entender como é que faz esse tipo de questão. A gente não pode fazer a letra A diretamente, mas pode fazer outras questões, outras alternativas até chegar aí, né? Letra B, ele pede qual é a menor distância da casa à árvore. Então, da casa à árvore, eu posso chamar de Y, né? Está precisando daqui, né? Y. Também eu posso ver com relação qual é a menor distância da casa aqui, ó, a caixa d'água. Então, Z. Olha, eu tenho que encontrar quantos valores aí, pessoal? Tenho que encontrar 3 valores. Poxa.
Eu vou começar fazendo pela letra C, porque a letra C, ó, eu já tenho os valores aqui, ó. Então, vou passar aqui, ó. Se eu for observar o triângulo aqui, que é formado, aqui é o valor de 1,2, aqui é o valor de 1,6, e aqui está o valor de Z, né? Seria melhor começar pela letra C mesmo, ó. Ah, quem é isso? Quem seria a hipotenusa? Z. Então, ficaria aqui, ó. Z ao quadrado. Lembrando que eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, né? Olha aqui. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem seria o A, né? A hipotenusa, Z. São Z ao quadrado. Os catetos seria 1,2 ao quadrado e 1,6 ao quadrado. Então, Z ao quadrado seria 1,2 vezes 1,2, daria 1,44. Depois eu teria 1,6 vezes 1,6. Então, era só calcular isso daqui, 1,6 vezes 1,6. Então, calculando, eu teria 2,56. Então, é só colocar aqui, ó. 2,56. Então, agora eu vou ter que somar 1,44 com 2,56. Então, vou obter exatamente 4. Então, Z será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Z será igual a quanto? 2. Então, significa dizer que a distância entre a caixa d'água, no caso, a menor distância entre a caixa d'água e a casa é 2 quilômetros. Ok? Pessoal, se aqui forma um ângulo reto, aqui também é um ângulo reto, né? É, professor. Isso mesmo. Então, bora tentar medir, determinar qual seria a distância de x aqui, usando as relações métricas também. Bora. Ó, vamos lá. Deixa eu imaginar como é que a gente pode fazer aqui, né? Tu tem o valor daqui, dessa projeção? Não. Supor que é n, né? Então, observa o seguinte, tu tem altura e está faltando, tem uma projeção que está faltando a outra, né? Tudo isso para calcular o valor de, deixa eu ver qual é o valor que eu vou tentar calcular aqui, vou fazer o A, né? Letra A agora. Então, ó, na figura ali, tu tem a altura, que é 1,2 quilômetros, tu tem uma projeção, 1,6, tu não tem outra projeção, tu não sabe. Então, se tu usar a fórmula da altura, tu pode encontrar justamente quem é essa projeção. Como isso, professor? A ver. Como isso? Então, bora lá. A altura seria 1,2, né? Então, 1,2 ao quadrado. O valor de uma projeção seria 1,6, o outro seria m. Então, eu ficaria aqui 1,2 ao quadrado daria 1,44. E tu continuaria com 1,6 vezes n. Vou inverter aqui, só para ficar melhor de vocês visualizarem. Eu vou passar esse 1,44 e vou dividir por 1,6. Quando vocês dividirem, né? Vocês podem utilizar o auxílio da calculadora. Vocês podem acrescentar um zero aqui para ficar com as mesmas casas decimais, tirar o zero, fica 144 dividido por 160. Vocês vão encontrar que o valor de n é igual a quanto? 0,9. Então, o valor de n é 0,9. Então, significa dizer, vou voltar aqui, ó. Aqui, a medida de 0,9 quilômetros. Olha, professor. Tá vendo? Estou usando o teorema de Pitágoras, relações métricas, tudo misturado. Então, para encontrar o valor de x, que eu desconheço, eu poderia utilizar a seguinte forma. M mais N, né?
O X é o valor de A, o M seria o valor de 1,6, o N seria o valor de 0,9. Então, somando tudo, eu teria que X era 2,5 quilômetros. Então, lá. X aqui, ó, 2,5 quilômetros. Facinho, facinho, né? E por último, eu vou fazer a letra B. Quero achar o valor de Y. Ah, pessoal, olha o ângulo reto aqui. Quem seria a hipotenusa? O X, né? Então, vou usar o teorema de Pitágoras aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso, a hipotenusa seria o valor de X, que seria 2,5. O cateto B poderia ser o Z, 2 quilômetros. Então, 2 ao quadrado. E o C poderia ser o Y. Então 2,5 ao quadrado dá 6,25. 2 ao quadrado dá 4. Então, 4 mais Y ao quadrado. Vou passar esse 4 para o outro lado, subtraindo. Vou encontrar o resultado 2,25. Vou inverter aqui para facilitar. Se tá y ao quadrado igual a 2,25, vou transformar isso numa raiz quadrada. Sempre tem que ter o mais ou menos, tá bom, pessoal? Mas como eu estou falando de lado, fica sempre positivo. Então, a raiz quadrada de 2,25 é 1,5. Então, significa dizer que o valor de y é 1,5 quilômetros. Tá aqui, ó. 1,5 quilômetros. Pronto. Achei aqui todos os valores que faltam. Então, pessoal, essa daí foi a nossa aula. A atividade que vai ficar para vocês me entregarem na próxima aula é determinar qual é o lado do quadrado colorido. Ó, eu tenho um quadrado, dentro de um quadrado eu tenho outro quadrado. Vocês vão observar que desse ponto aqui, mais baixo, até onde o quadrado amarelo toca, tem a medida 7. E aqui tem mais 1, né? Então, ao todo, qual é a medida desse lado? Né? Mesma coisa aqui do outro lado, né? Vocês observam que aqui está formando um ângulo reto, um triângulo retângulo, né? Então, vocês determinam através do teorema de Pitágoras a medida desse lado e calculam a área. A área de um quadrado é lado vezes lado, né? Que nem precisaria. Pronto. Já essa segunda, uma praça tem a forma de um triângulo retângulo. Aqui é a praça. Com uma via de passagem pelo gramado, que vai do vértice do ângulo reto da calçada maior, como ilustrado na figura. Ó, o ângulo reto aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, ó. O ângulo reto está aqui. Aqui também são ângulos retos, tá bom? Porque é a altura. Sabendo que esta via divide o contorno maior do gramado em 2 pedaços, o contorno maior é esse daqui, ó. Em 2 pedaços, né? Daqui eu vou até adiantar, a hipotenusa, né? Que é o ângulo reto aqui que está na frente, hipotenusa. Quanto mede em metros o contorno B? Eu quero que vocês determinem isso daqui. Quem é B? Então, é fácil de vocês fazerem, né? Usa relações métricas. Então, pessoal, nossa aula fica por aqui. Eu vou encerrar aqui. Foi um prazer passar esse tempo com vocês. Qualquer dúvida, vocês falem comigo pelo grupo do WhatsApp, pelo Google Sala de Aula. Próxima semana teremos mais vídeos feitos esse, mostrando relações trigonométricas, mostrando justamente a lei dos senos e lei dos cossenos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam aí o canal, dê um like no vídeo, mostre para os outros colegas, tá certo? E até a próxima aula. Vou estar parando a gravação agora. Até mais, pessoal.